Você já parou para pensar no poder que a leitura tem sobre a vida de uma pessoa? Eu sei bem exatamente o que eu estou falando, porque a leitura transformou a minha vida. Mas lembre-se, saber ler não é apenas decifrar palavras. Ler é compreender, interpretar e questionar. Exatamente. E ler também é enxergar muito além das letras que estão na nossa frente. É dar sentido ao contexto em que nós vivemos, ao mundo em que nós vivemos. E é exatamente aqui que começa um grande problema no Brasil. Por quê? Porque 40 milhões de brasileiros hoje são analfabetos funcionais. Ou seja, eles conseguem decifrar palavras, mas não compreendem o texto que está na sua frente. São leitores sem compreensão e, portanto, são cidadãos sem poder. E você sabe quem mais sofre com essa realidade? Tenho certeza que você já sabe a resposta. São as classes mais baixas, exatamente. Ou seja, os mais pobres. O analfabetismo funcional é 2 vezes maior entre os mais pobres e quase 3 vezes maior nas áreas rurais. Isso significa que milhões de brasileiros não têm acesso nem ao básico, ou seja, a compreensão daquilo que leem. E isso gera um círculo vicioso. Sem leitura crítica, não há acesso pleno ao conhecimento. Sem conhecimento, não há oportunidades. E sem oportunidades, agora você já adivinha o que é, né? A pobreza se perpetua no Brasil. E aqui está uma reflexão que eu gostaria de falar com vocês hoje. Muitas vezes nós seguimos uma visão de um Deus pobre, limitado, pequeno, que não nos mostra caminhos de abundância e transformação. Mas a mensagem verdadeira é de um Deus rico que nos capacita, que deseja que todos tenham acesso ao saber, à dignidade e à prosperidade. E a leitura e a interpretação de textos nos ajuda muito a entendermos isso. Existe uma perda do hábito da leitura no Brasil. Enquanto que os livros estão desaparecendo da vida dos brasileiros, nos últimos 5 anos, por exemplo, o Brasil perdeu 7 milhões de leitores. A média anual de leitura no Brasil é de menos de 1 livro por habitante, ou seja, apenas aproximadamente 10% da população consegue compreender livros mais complexos. 10% da população adulta. O restante fica à deriva, acreditando muitas vezes que sabe alguma coisa, mas sem realmente compreender absolutamente nada. Isso é como navegar em um mar revolto sem uma bússola. Você até se move na água, né? Mas não tem clareza para onde você está indo. E o que tem isso a ver com o governo? Ou o interesse dos governos? E por que isso acontece? Porque governos, principalmente alguns, né, que nós sabemos quais, não querem um país que pensa, mas um país que consome. Não querem cidadãos como eu e você que sejam críticos, mas querem eleitores emocionais. Querem que a população vote por impulso. Compartilhe fake news, aceite viver com pouco, sem nem entender o porquê que estão vivendo tão mal. É mais fácil manipular uma sociedade que não lê, que não interpreta, que não questiona. O consumo substitui a consciência. O imediatismo substitui a reflexão. E aqui também nós vemos uma outra diferença entre o Deus pobre e o Deus rico. O Deus pobre é aquele que nos faz acreditar que estamos condenados à ignorância, que nada pode mudar, que é assim e vai ficar assim. Mas o Deus rico nos lembra que fomos criados para a liberdade, para a abundância de conhecimento e para a verdade que liberta.
O sistema educacional e a farsa da inclusão social. O sistema sabe disso e é por isso que distribui diplomas ou vende diplomas, mas não garante leitura e interpretação. O sistema finge uma inclusão, mas entrega, na realidade, exclusão. O sistema forma cidadãos analfabetizados apenas no papel. Milhões saem da escola sem condições de interpretar sequer um contrato, compreender uma bula na caixa dos remédios ou analisar uma notícia. Isso não é inclusão. Isso, meus amigos, é uma exclusão silenciosa que acontece no Brasil. É uma exclusão invisível. O analfabetismo funcional é uma das mais cruéis formas de exclusão social. Por quê? Porque não é visível. Quem olha de fora vê uma pessoa que sabe ler, mas por dentro, essa pessoa sente a dor de não compreender o que está lendo, de não participar plenamente da sociedade, de ser constantemente enganada por muitos e principalmente os políticos. E essa exclusão interessa a quem detém o poder político. Porque cidadãos sem leitura crítica não reivindicam nada, não questionam nada, não mudam nada, nem nas suas próprias vidas. Eles aceitam. E seguir aceitando é o que mantém as desigualdades que nós temos no Brasil. Mas nós não podemos aceitar isso como normal. Precisamos devolver o poder da leitura e da compreensão ao povo. Gostaria que os políticos estivessem me ouvindo agora. Isso não é apenas uma questão educacional, mas é uma questão de dignidade, de cidadania e de futuro. A leitura, meus amigos, é uma das maiores armas contra a manipulação. Um cidadão que lê e compreende o que está lendo é um cidadão livre. Um povo que lê é um povo impossível de ser enganado. Nós temos vários exemplos de países onde a população não está sendo enganada. E aqui entra o Deus rico novamente. A fé em um Deus rico nos convida a acreditar que é possível sim transformar essa realidade. Deus, nosso Criador, não nos fez para viver à margem, mas para sermos cabeças e não caudas. Para crescermos em sabedoria, discernimento e prosperidade. Hoje, no Brasil, existem mais de 40 milhões de brasileiros que vivem à margem. Adultos. Não porque não sabem ler palavras, mas porque não compreendem o que estão lendo e não conseguem fazer uma interpretação. São pessoas presas em um silêncio invisível, privadas do direito de interpretar o mundo ao seu redor e a melhorar a sua vida pessoal. Se eu e você queremos um Brasil mais justo, mais próspero e mais humano, precisamos enfrentar essa realidade. E isso começa com bons livros, com incentivo à leitura, com escolas que formem pensadores, não apenas repetidores de palavras. Porque no fim, sem compreensão, não há cidadania. Sem cidadania, não há poder. E sem poder, não há transformação. Estou falando de um poder pessoal, individual. E lembre-se, viver acreditando em um Deus pobre, uma mentalidade pobre, é aceitar a limitação. Mas confiar em um Deus rico, uma mentalidade grande, uma mentalidade de abundância, é abrir-se, então, para essa abundância de conhecimento, para a liberdade, da verdade e para a construção de futuro muito maior do que nós vemos hoje no Brasil.
Pense nisso no dia de hoje. Se você ainda está entre esses mais de 40 milhões que não consegue interpretar um texto, comece a estudar mais. Comece a ler mais. Não importa se você lê apenas uma página por dia, mas se você ler e entender o que você está lendo, você vai então passar para aquela outra parte, que é não mais do que 10% da população adulta no Brasil. Pense nisso. Não seja um analfabeto funcional. Seja inteligente. Não seja um seguidor de um Deus pobre, mas de um Deus rico. Continue conosco, porque aqui nós só vamos te oferecer conselhos bons para você crescer como indivíduo, como pessoa, em uma sociedade que nós queremos que seja bem melhor. Muito em breve. Grande abraço e a gente se vê na próxima.